Boa noite, igreja. Você está feliz? Amém? Vira para o seu vizinho e pergunta para ele se ele está feliz. Você de fato está feliz? Amém. Aleluia. Queridos, me chamo Rafael, para quem não me conhece, e sou um dos pastores auxiliares aqui da casa. E estamos aqui há pouco mais de um ano, há quase um ano e meio, né? E temos tido o coração aberto aqui para receber desta casa e compartilhar com vocês daquilo que o Senhor também tem falado ao nosso coração. E quando o pastor me pediu para poder ministrar a palavra aqui, eu fui checar com o Senhor aquilo que de fato Ele queria que compartilhasse conosco, né? Que nós que ministramos somos os primeiros ministrados. E aprove ao Senhor que eu quero estar verbalizando aqui algo que foi uma pergunta sem nenhuma intenção para essa noite, mas foi uma pergunta pontual que o pastor Ronaldo fez algumas semanas atrás. O que você está vendo? Pergunta para o seu vizinho: no mundo espiritual, o que você está vendo? E eu repito aqui as palavras do pastor. Eu acredito que cada um de nós vamos falar de algo pontual, mas tendo como ponto de vista o quê? A minha necessidade, a sua necessidade, a necessidade da sua casa, amém? Amém? Faz sentido para você isso? Por quê? Porque todos nós que estamos aqui individualmente, nós interpretamos o mundo que nos cerca a partir da nossa própria realidade, a partir da nossa cultura, da nossa economia, do nosso governo, da maneira como a gente enxerga a vida. Nós interpretamos as ações das pessoas, o comportamento das pessoas que nos cercam a partir daquilo que nós entendemos como o mundo é. E essa lente que a gente usa para poder interpretar o mundo, as pessoas e até mesmo o próprio Deus, ele é fruto de uma cultura que recebemos da nossa criação, do relacionamento que nós tivemos ao longo da nossa vida, daquilo que nós somos alimentando intelectualmente através da mídia, através da escola e como cristãos através daquilo que a palavra nos diz. Só que como liderança, seja líder de grupos pequenos, líder de ministério de louvor, diaconia, ministério pastoral, discipuladores, líderes em geral na igreja, nós temos que entender que a nossa opinião como líder, a nossa palavra, aquilo que nós falamos, como nós estamos interpretando nós mesmos, as pessoas que nos cercam e o mundo, ela tem um peso maior. Porque a grande maioria de nós em uma igreja, nós ainda estamos num tempo de imaturidade, onde que nós dependemos daquilo que a liderança traça como passo a passo, até que alcancemos a maturidade da fé. Vocês estão me entendendo? Aleluia! E o que eu, Rafael, tenho visto nesses dias? Há mais ou menos uns 4 anos eu tenho estudado um assunto, onde que, se Deus der graça, isso vai se transformar num livro, que é identidade, posição e missão. Diga comigo: identidade, posição e missão. Se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho convicção da minha identidade, da minha natureza, das minhas crenças, eu vou me posicionar de uma forma equivocada, e o cumprimento da minha missão como homem de Deus, como mulher de Deus, como pai de família, como mãe de família, como empresário, ficará comprometido se eu não tiver a convicção correta de quem eu sou. E essa convicção de quem nós somos, ela não pode partir apenas daquilo que nós, como seres humanos comuns, limitados, entendemos a respeito de quem nós somos, ou daquilo que a mídia diz de quem você é, daquilo que o mundo secular acaba imprimindo em você, através daquilo que eles entendem que é a cultura correta, e com isso formatando em você uma mentalidade equivocada, que já é, na minha opinião, uma estrutura do anticristo, que tem como objetivo não tirar você de dentro da igreja, mas impedir você de ter um relacionamento claro, transparente, sincero e verdadeiro com o Senhor Jesus. E o que na minha caminhada com Cristo eu venho percebendo como pastor, é que como cristãos, muitos de nós pulamos a etapa de primeiro descobrir quem nós somos, nos posicionamos errado e tentamos provar quem nós somos, para que possamos ter das pessoas que nos cercam a atenção, a aprovação, a afirmação, a aceitação, aquilo que nós fazemos, missão.
Então, uma vez que você pula a etapa e você não permite ser trabalhado pelo Senhor para que você tenha a sua identidade restaurada como filho de Deus, você vai tentar por meio do ofício, por meio do trabalho, por meio do voluntariado, por meio daquilo que você faz, que você pode entregar, provar para as pessoas que você é uma pessoa que tem valor. Só que a questão é a seguinte, presta atenção no que eu vou te dizer, pega essa chave. No mundo onde a maioria de nós temos uma mentalidade de consumo, a partir do momento que as pessoas não precisarem mais daquilo que você faz, você é descartável. E quando você se torna descartável, você perde o seu valor para si mesmo. Por quê? Porque se a sua identidade está firmada naquilo que você faz, que valor que você tem para as pessoas que não precisam mais de você? Faz sentido? Então, como igreja, nós precisamos discernir que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de duras penas, é um tempo de perseguição, é um tempo de aflição, de muitas batalhas, principalmente nas esferas celestiais, que envolvem aquilo que nós entendemos como cristãos, dos 7 montes de governo, que é política, economia, educação, entretenimento e tantas outras coisas. E nós estamos enfrentando uma batalha severa, onde que eles querem destituir aquilo que é a célula de formação de um indivíduo na sociedade, que é o que, igreja? Família. E se nós estamos vivendo aquém daquilo que é a vontade de Deus, no nosso lar, na nossa casa, como família, nós vamos pegar esse modelo equivocado, que pode ser que alguns de nós tenhamos, e nós vamos trazer esse modelo de relacionamento para dentro da igreja, e assim como está as nossas famílias, será também um relacionamento na igreja. Por isso que às vezes a gente percebe que nós temos tanta dificuldade de criar uma conexão sadia, até o ponto que nós sejamos um. E qual a evidência de que de fato nós somos enviados de Cristo? Jesus ele fala na sua oração sacerdotal de João 17, que o mundo saberá que nós somos enviados por Ele, porque nós amamos uns aos outros, porque nós somos um. Só que uma pessoa que não tem a convicção saudável da sua identidade, ela tem uma dificuldade de aceitar a si mesma, de amar a si mesma, e não se iluda, uma pessoa que não ama a si própria, ela vai ter dificuldade sim de amar o próximo. Faz sentido? Agora vem comigo. A responsabilidade da igreja, hoje, no tempo que se chama hoje, é colocar a comunicação dos céus, trazer a agenda dos céus sobre a vida dos homens, sobre a vida das mães de família, sobre a vida dos jovens, dizendo qual é a vontade de Deus para cada um de nós individualmente. E quando nós nos permitimos sermos tratados, restaurados, edificados, transformados de dentro para fora como indivíduos, como filhos de Deus, as famílias são restauradas. E o que nós estamos fazendo aqui, propondo a escola sacerdócio do homem, é através da edificação, do discipulado, do pastoreio, do ensino da palavra sobre a vida do homem, trazer uma restauração sobre a vida dos homens. Porque quando você restaura o pai de família, 90% da família, 90% das famílias, elas são restauradas. Quando você consegue trazer sobre o homem a consciência de quem ele é, da responsabilidade que ele tem em Deus, com ele mesmo e com aqueles que o cercam, toda a sua casa, ela é afetada positivamente pela vida desse homem. Amém, homens? Aleluia, homens, vocês acreditam nisso? Esse é o nosso desafio. Entra no aplicativo, vai lá, faz a sua inscrição e vamos junto que Deus está com a gente. Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Aleluia! E quando eu estava meditando nessa semana sobre isso, reconhecendo que muitos de nós podemos estar vivendo aquém daquilo que é a nossa realidade como filhos de Deus,
o Senhor me lembrou desse texto sobre a cura do cego de Jericó. Versículo 46 diz assim: e foram para Jericó. Quando ele, Jesus, saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Queridos, aqui eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições práticas a respeito desse texto. E eu fiz questão aqui de anotar, porque eu acabo me distraindo demais. Então, para que eu não pudesse errar com os irmãos, eu fiz algumas anotações. Então, anote aí se você puder. Primeira coisa, aquele homem, ele tinha se tornado mendigo por qual motivo? Porque ele se tornou cego. E nós entendemos que, pelo fato de termos sido concebidos em pecado, nascido em pecado, como é que nós nascemos espiritualmente? Mortos espiritualmente, cegos espiritualmente, surdos espiritualmente. E todas as vezes que você se depara com essa realidade de alguém ser insensível espiritualmente, essa pessoa sempre vai viver aquém daquilo que é a vontade do Senhor, daquilo que são as promessas de Deus, tanto para a sua vida quanto para a sua casa. E tal pessoa, ela sempre vai viver como à beira do caminho. E o que significa estarmos à beira do caminho, igreja? Estar à beira do caminho, como o apóstolo Paulo fala em Efésios no capítulo 4, significa você ter uma vida paralela à vida que Deus tem para você. Você já ouviu aquela expressão marginal? O que é um marginal? Marginal é aquele que anda ao lado, que anda paralelo. Você tem a vida de Deus sobre a sua vida, você tem a vontade de Deus sobre você, como está escrito em Salmos 139, verso 16, que antes que nós fôssemos formados, antes de que nós pudéssemos nascer, já estava escrito no livro do Senhor o destino de Deus sobre as nossas vidas. Quem aqui acredita nisso? Só que uma coisa é você ter o destino de Deus já escrito, uma outra coisa é você entender que o amor de Deus está sobre a sua vida, de que é a vontade de Deus que você conheça esse caminho dele sobre você, e você tome a decisão de sair dessa vida paralela e adentrar dentro dessa realidade que o Criador tem para mim e para você. Só que a questão é, a realidade de uma pessoa que vive como Bartimeu, como mendigo, vamos colocar o termo aqui, mendigo espiritual, é que o mendigo, pelo fato de ele ter sido deixado de lado, pelo fato de ele ter sido marginalizado, até mesmo pela sociedade, até mesmo pela segregação que nós fazemos, essas pessoas elas vão construindo ao longo da sua vida uma postura de vida, uma capacidade de viver na dependência daquilo que os outros podem dar para ele. E você percebe que alguns eles têm até força para poder trabalhar, é ou não é? Quem já não viu um mendigo, um morador de rua, em situação de rua, que tem até força para trabalhar? Só que a questão não é se a pessoa quer ou não quer trabalhar, a questão é a cegueira espiritual que está sobre a vida daquela pessoa. E semelhante a uma pessoa que vive assim, muitos de nós estamos vivendo aquém daquilo que é a vontade do Senhor para nós, à beira do caminho, paralelo à vontade do Senhor para a nossa vida, porque nós não estamos conseguindo ver aquilo que são as promessas do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque estamos distraídos demais com o curso desse mundo. Apesar de termos nascido de novo, apesar de nós conhecermos o Senhor, apesar de nós estarmos na igreja, nós nunca tivemos uma geração tão distraída como a atual geração.
Augusto Cury, que é um dos maiores nomes da psiquiatria no Brasil e no mundo, ele fala uma coisa interessante, que uma criança de 10 anos, e isso há 10 anos atrás, quando eu li esse livro que relatava isso, uma criança de 10 anos de idade, ela possui mais informação na sua cabecinha do que o imperador romano nos dias de Jesus. E esse excesso de informações que estão vindo sobre nós, através do mercado de trabalho, através da agenda comum, através da mídia, do entretenimento, de tantas coisas que nós estamos consumindo, e isso está fazendo com que nós sejamos sobrecarregados demais para ouvir o Senhor, ocupados demais para poder ver o Senhor. Às vezes, não sei você, talvez não aqui, talvez em outras igrejas, mas é muito comum você perceber pessoas que desperdiçam 3, 4, 5, 6 horas do seu dia, rolando na tela do telefone, vendo rede social, assistindo streaming de televisão e tantas outras coisas, mas eles não conseguem se dedicar 30 minutos diários, debruçados na palavra, permitindo que o Senhor fale com eles. E qual é a realidade disso? A realidade que vivemos o quê? Cegos em relação à vontade de Deus sobre as nossas vidas. E uma pessoa que fica cega a despeito daquilo que é a presença do Criador sobre ela, ela não consegue discernir, ela não consegue perceber que a presença do Senhor está ali disponível para gerar nela a identidade de filho, para poder comunicar para ela as realidades espirituais que ela tem como filho. O que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 3, igreja? Que mediante a morte de Jesus, nós somos justificados e por conta disso, nós temos paz com Deus. Só que esse estado constante que nós temos de vivermos distante de Deus, é um círculo vicioso, aonde que você não ora, você se sente culpado. Você não lê a Bíblia, você se sente culpado. Você não vem no culto na igreja, você se sente culpado. Passou um mês, você não jejuou, como é que você se sente? Culpado. Você tem o apoio da igreja, não conta, e você enfrenta a sua vida sozinho, se sentindo constantemente como alguém culpado. E qual é a resposta de alguém culpado para com seu Criador? É se esconder. A consciência de culpa, ela sempre leva a entendermos, devido à criação que tivemos, que se cometemos o erro, nós seremos o quê? Julgados, corrigidos, disciplinados. É a nossa estrutura de pensamento. Só que Romanos 5,3 fala que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por que nós estamos nos mantendo distantes da presença? Diga comigo, distrações. E o problema da distração é que ela te divide, e quem tem uma mente dividida, é só uma questão de tempo, essa pessoa será destruída. Segunda lição. Durante aquela ocasião de Jesus estar passando, muitos o repreendiam e tentavam o calar, como se ele estivesse incomodando o que estava acontecendo. Presta atenção nisso, vou fazer uma rápida encenação. Jesus estava andando com seus discípulos e grande multidão ao redor dele. E aí, quando Bartimeu ouviu que Jesus, o Nazareno, estava passando, considere uma coisa: Bartimeu, assim como muitos daquele tempo, não conhecia o Jesus que nós conhecemos hoje. Rei dos reis e Senhor dos senhores, o nome acima de todo nome, aquele que é, que era e que há de ser. Entende isso? Ele não era conhecido por todos como nós o conhecemos. Só que aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção, que quando ele ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, poderia vir porventura alguma coisa boa de Nazaré? Eles consideravam que não. E o próprio povo de Nazaré não pôde receber muita coisa de Jesus, porque não considerava a autoridade que ele tinha. Depois você lê lá em Evangelho de Marcos capítulo 6. Só que Bartimeu, movido pela sua necessidade, ele não estava questionando quem era a pessoa de Bartimeu, mas ele estava honrando aquilo que Jesus carregava. Por que muitos de nós permanecemos em nossa cegueira espiritual? Porque nós não honramos a pessoa que se senta ao nosso lado, porque nós não respeitamos as pessoas que carregam alguma coisa da parte de Deus e que podem nos abençoar.
Alguns de nós temos uma certa arrogância espiritual, aonde que nós achamos que o próprio Jesus ele tem que aparecer para nós e fazer alguma coisa única, nova, particular, para que a gente de alguma maneira tenha alguma coisa para dizer: Jesus está fazendo, Jesus fez na minha vida. Mas não, irmãos. Existem circunstâncias aonde que a gente precisa considerar que serão pessoas simples, comuns, pobres, cegas, nus, limitadas como eu e você, que vão repartir alguma coisa da parte de Deus, e aquilo que a pessoa foi ferida, ela foi curada, e naquilo que ela foi curada e anda em governo, ela tem autoridade da parte de Deus para falar sobre nós. E quando nós começamos então a desprezar uns aos outros, parece que o fluxo da graça de Deus, o favor da glória de Deus, ele fica restringido, pastor Ronaldo. É como se nós determinássemos como que Deus tem que fazer, como que Deus tem que agir, como que Deus tem que operar, e nós começamos a valorizar as grandes coisas. Mas presta atenção numa coisa que eu quero te dizer: as nossas maiores libertações, elas não vêm do púlpito. As nossas maiores libertações, elas vêm da nossa rotina diária, é da nossa agenda comum, é do nosso dia a dia, é numa conversa sem nenhuma intenção com um irmão em Cristo, com uma irmã em Cristo, é com um pedido de oração, é com uma humildade para poder ouvir quem tem para poder ensinar. Entende isso, igreja? Aleluia, vocês estão aqui? E no momento então que ele começou a incomodar, porque ele estava gritando, a multidão quis calar Bartimeu. E o que é que isso nos fala? A multidão, ela sempre é tendenciosa a buscar os grandes movimentos, a buscar aquilo que acontece no coletivo. E às vezes nós nos sentimos incomodados de querer manifestar a nossa fé no meio da multidão. Só que a necessidade de Bartimeu era tão grande que ele não ficou constrangido em gritar e gritar e gritar até que o Senhor pudesse ouvi-lo. E é muito confortável de repente você olhar para a pessoa que está ao seu redor e você de repente achar que ela está tão bem, e você vai se equiparar com ela, e você se mistura no meio da multidão, e você passa a se tornar apenas mais uma pessoa comum no meio da multidão. Só que a questão é, quem sempre se permite viver em realidades comuns, não vai experimentar o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. A pergunta é, o tanto quanto está doendo, e até quando você vai suportar? Assim como algumas pessoas que vivem em situação de rua, a gente vai se acostumando com uma vida aquém, a gente vai se acostumando com a nossa frieza espiritual, e nós vamos dependendo de alguns encontros semanais para que possamos ter a nossa fé renovada. Estarmos aqui reunidos toda semana é importante, é necessário, é bíblico. Demonstra o quê? Aliança. Recebemos e compartilhamos. Mas a partir do momento em que você transfere toda a responsabilidade do seu crescimento espiritual para a congregação ao qual você congrega, o seu crescimento será muito lento. Diga comigo, muito lento. Então, quando Jesus o ouviu e o chamou, ele saltou de um só salto, né? Ele deu um pulo e, lançando de sobre si a capa, ele foi ter com Jesus. E o que é que a capa nos fala? A capa nos fala de uma proteção, algo que utilizamos para nos cobrir, trazer cobertura. Pessoas necessitadas que, devido ao abandono, rejeição e traições que foram feridas, são tendenciosas a usar do vitimismo, diga comigo, vitimismo, para se protegerem. Usar o vitimismo, igreja, como uma capa de proteção, eu, Rafael, entendo que acaba sendo um pecado. E o que significa a palavra pecado no original? Do hebraico, do grego? Errar o alvo. Presta atenção numa coisa. Fomos feridos, sim ou não? Fomos. Fomos machucados, traídos, sim ou não? Fomos. Eu acredito que todos nós de maiores aqui, não tem ninguém aqui que nunca foi ferido, nunca foi machucado, nunca sofreu um trauma emocional ou físico, sim ou não? Mas e daí? Nós vamos continuar firmados no nosso passado, deixando que aquela situação que nos feriu, que nos machucou, possa fazer de nós pessoas que olhamos para nós com dó de nós mesmos?
sempre remoendo aquilo que não nos foi dado, sempre remoendo aquilo que não nos foi feito, sempre remoendo aquilo que as pessoas deixaram de nos dar. Aí a gente levanta cabisbaixo, manda cabisbaixo, não esperando que coisa alguma possa vir de ninguém, principalmente da igreja. E eu acredito que essa igreja, a comunidade cristã Recomeçar, ela tem muitos de nós aqui que viemos de outras igrejas. E quem nunca passou uma traição em outra igreja? Quem nunca passou por uma experiência de frustração com outra igreja? Quem nunca foi ferido por aquilo que o irmão falou, por aquilo que um líder, por um momento único de púlpito ali falou, acabou citando o seu nome? Quem nunca aqui passou por uma situação constrangedora? A verdade é que, se nós estamos lidando num mundo de pessoas imperfeitas, a imperfeição do ser humano sempre vai fazer que eu e você passamos por situações onde nós vamos ferir e nós também seremos feridos. Só que a realidade é, o apóstolo Paulo fala que 3 coisas são importantes na nossa caminhada: fé, esperança e o quê? E o amor. Dentre estas 3, qual é a mais importante? Qual é? Qual é? E o que é o amor? O amor não é um sentimento, o amor é um posicionamento, onde que você toma a decisão de, apesar dos apesares, você decide permanecer no seu casamento. O amor é um posicionamento onde que, apesar dos apesares, se o seu filho é difícil, você não rejeita o seu filho, você aprende a educar porque ele tem uma característica diferente dos demais irmãos. O amor, ele não é exclusivo, ele é inclusivo. O amor faz com que eu venha ter uma consciência de que eu não tenho que imprimir em você uma expectativa de onde que eu quero consumir o que você tem para dar, e se você não coloca na mesa o que você pode fazer para me abençoar, para agregar valor na sua vida, eu não posso descartar você. O amor, ele inclui aquele que precisa, o amor inclui aquele que necessita. E saiba de uma coisa, igreja: as pessoas que mais os feriram, que mais os machucaram, são as pessoas mais feridas desse mundo. E se nós acreditamos no perdão, se nós acreditamos na cura para nós, por que não para o próximo a gente não vai acreditar? E quando nós somos convocados pelo Senhor para dar uma resposta, para uma mudança de vida, para uma transformação, precisamos lançar de sobre nós a capa do vitimismo. A culpa é minha, as pessoas isso, as pessoas aquilo, me feriram, me machucaram. E enquanto você não lança fora essa capa do vitimismo, você não enxerga a trave que está nos seus olhos. Enquanto a capa do vitimismo está sobre nós, é o outro que não presta, nós prestamos. É o outro que é mentiroso, nós não mentimos. É o outro que falha, nós não falhamos. E a realidade de todo cristão é que você não vai passar por um processo de transformação se você não reconhecer que tem uma trave no seu olho, que nós somos tão culpados como as pessoas que também nos feriram, que nós temos os mesmos erros e que nós temos as mesmas falhas. E posso te falar uma coisa por experiência própria: quando o Senhor quer formatar a identidade dele em você, quando o Senhor ele quer gerar Cristo Jesus em você, e esse é o propósito máximo da igreja, formatar discípulos semelhantes a Jesus, o Senhor, ele vai usar pessoas difíceis para poder lixar você, para matar o velho homem, para poder ensinar para você o que é paciência. O que significa paciência nas Escrituras? A capacidade de esperar do jeito certo. De repente você está tentando fugir de uma pessoa que ela é difícil no relacionamento, só que você está tão fraco na oração, tão fraco em ouvir ao Senhor, que você não percebe que aquele é instrumento de Deus para te tratar, que é instrumento de Deus para poder limar você, para que você possa desenvolver, diga comigo, desenvolver a paciência, que promove o quê? A constância, que é o que nós precisamos para enfrentar as guerras que estão vindo contra a igreja. Aleluia! Então diga comigo: eu não vou permitir que o vitimismo esteja sobre a minha vida. Vitimismo é pecado. Aleluia. Próxima lição, e eu acredito que é a mais importante de todas aqui nessa noite. O que Jesus perguntou para Bartimeu? O que queres que eu? Ô gente, não era óbvio não? Um cego pedindo para Jesus: Jesus, tem compaixão de mim? Não era óbvio não? Não, não era óbvio. Para mim e para você que temos a Bíblia na mão, principalmente a revista atualizada, tem um subtítulo: A cura do cego de Jericó. Para nós é óbvio. Depois que você lê o texto umas 3, 4 vezes, para você fica óbvio que a maior necessidade daquele homem
era ele ter a sua vista restaurada, sim ou não? Só que ele não foi prático e disse claramente o que ele queria do Senhor. A única coisa que ele disse foi: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Compaixão de mim. Olha outra chave que eu quero compartilhar conosco nessa noite. Muitos de nós não estamos prosperando na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida emocional, porque nós não estamos sendo objetivos diante do Senhor com aquilo que queremos, com aquilo que precisamos. Isso por quê? Porque nós não sabemos onde queremos chegar. Pode parecer estranho para você dizer isso, mas a pura verdade é que a grande maioria de nós não vivemos debaixo de um propósito, vivemos movidos pela necessidade. Necessidade de comer, necessidade de beber, necessidade da atenção das pessoas, da presença das pessoas, da aprovação das pessoas. Necessidade. E o perigo da necessidade é que ela nunca cessa. O perigo da necessidade é que por muitas vezes ela é como uma isca de Satanás para poder te distrair do propósito. O propósito, ele exige de você renúncia. A necessidade exige de você trabalho. E são duas coisas muito diferentes. Trabalhar não é renunciar, mas renunciar para o Senhor é trabalhar. Então quando Jesus vira para Bartimeu e pergunta: o que você quer que eu te faça? Jesus estava dando para Bartimeu a oportunidade de Bartimeu verbalizar aquilo que era o seu principal problema. Quando nós nos deparamos com uma pessoa em necessidade, usando mais uma vez um mendigo como exemplo, porque o texto trata disso, a pessoa ela quer mais um trocado. Por quê? Porque ela quer matar a fome do momento que ela está vivendo. A pessoa ela quer apenas mais um livramento terreno, mais um movimento que possa dar para ela mais um dia de alimento, mais uma semana de conforto. Só que Jesus deu para ele, assim como está dando para nós aqui nessa noite, a oportunidade de verbalizarmos, de colocarmos no papel por que a tua vida espiritual não está andando. Por que o teu casamento não está movimentando? Por que não está crescendo? Por que eu e minha esposa não estamos falando a mesma língua? O problema central das nossas vidas não é um casamento ruim, não é a dificuldade de relacionamento com os nossos filhos, não é que nós não sabemos lidar com as nossas finanças. O principal problema que nós temos hoje se chama cegueira espiritual. Estamos tão ocupados cuidando de nós mesmos, estamos tão ocupados fazendo aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que estamos permitindo que a mídia imprime em nós. Compre, faça, compre, aconteça, seja. Que nós estamos correndo aquela corrida dos ratos e nós não estamos mais tendo tempo para ouvir o Senhor, para saber o que Ele tem para promover para nós, e nós não estamos conseguindo verbalizar, colocar na mesa: Senhor, esse é meu problema, me ajude. Eu não preciso de mais um pão para alimentar minha fome, eu preciso ser curado da minha cegueira. Eu não preciso que o Senhor mude a minha esposa, eu preciso que o Senhor mude a mim, porque eu sou o problema do meu casamento. Eu não preciso que o Senhor mude os meus filhos, eu preciso enxergar o que é a paternidade, eu preciso enxergar o que é exercer o governo sobre a minha casa, eu preciso enxergar o que é ser movido por um propósito, por uma riqueza eterna, e não pelas coisas terrenas e passageiras. Quando nós verbalizamos aquilo que de fato é o nosso verdadeiro problema, o que acontece, igreja? O que o texto diz? Vai, a sua fé te curou. Olha para mim. Quando você reconhece qual é a sua real necessidade e você comunica ela diante do Senhor em oração e não em murmuração, a sua fé, ela começa a se manifestar. Murmuração não é fé. Reclamar da vida espiritual com os irmãos não é fé. Fazer pirraça espiritual, deixando de viver a vida da igreja, não é fé. Fé é reconhecer que Deus nos ama. Fé é reconhecer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E como diz o apóstolo Paulo em Efésios 3:21, segundo o seu poder que opera em quem? Em nós. Jesus Cristo,
e Deus Pai são glorificados quando nós pedimos e nós recebemos aquilo que nós oramos. A igreja gloriosa de Cristo é a igreja que sabe qual é a sua dor, ela sabe qual é a sua necessidade, ela coloca aquilo diante do Senhor e ela recebe e ela manifesta glória ao Senhor. Por quê? Porque ela caminha com Deus, que sabe que Ele é Pai, que sabe que Ele é protetor, sabe que Ele é provedor e sabe que Ele é de fato o verdadeiro e suficiente pastor das nossas vidas. Aleluia! O que é que nós aprendemos com Tiago a respeito disso? Às vezes você tem uma dificuldade de colocar em palavras aquilo que é a sua principal luta e dificuldade, talvez por vergonha, mas talvez também por ignorância. Bartimeu, ele conseguiu aqui em questão de segundos, com aquela pergunta de Jesus, expressar qual era a dificuldade dele. Agora responda para si mesmo: você sabe comunicar diante de Deus ou dizer para si mesmo qual é o seu maior problema? A pergunta que eu fiz para vocês aqui nessa noite, no início, ela foi intencional. Você está feliz? Quando os nossos filhos eles se apresentam um pouco diferente, um pouco doentinho, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Pegamos o termômetro, colocamos debaixo do braço para medir o quê? A temperatura. Se passou de alguns graus, significa que está com febre, então tem uma infecção. Como que eu e você podemos discernir se a temperatura da nossa fé não está legal? Responda para si mesmo: você está feliz? Porque a infelicidade na vida de um cristão é o sinal de que alguma coisa não está legal. E você consegue verbalizar o que está te incomodando? Alguns de nós não conseguimos dar nome ao que está nos incomodando, porque abra comigo em Tiago capítulo 1. Versículo de número 5 em diante. Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós essa noite aqui, na comunidade cristã Recomeçar, você que está em casa, necessita de sabedoria. E o que significa sabedoria? Saber o que se fazer. Peça a Deus, que a todos, diga comigo todos, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com quê? Com que, igreja? Diga comigo: com fé. Bota fé na sua voz, igreja, com fé. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça com fé, em nada duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E como que Tiago descreve esse homem? Homem de ânimo dobre. Um homem de ânimo dobre, ele é o quê? Inconstante em todos, diga comigo, todos, em todos os seus caminhos. Espera aí. Se nós temos a oportunidade, assim como Bartimeu, de pedir a Jesus o pedido, igreja, suponha que nós tenhamos uma experiência sobrenatural, individualmente no nosso quarto, você e Jesus. O que você pediria para Ele? Pense aí. Vocês estão aqui? O que você pediria a Jesus? Bartimeu pediu que eu torne a ver. Talvez vamos considerar que muitos de nós vamos ficar alegres, contentes, exultantes. Poxa, a minha vida toda essa é a minha maior experiência. E às vezes a gente fica igual aquele cachorro que corre atrás de moto, né? Quando a moto para, ele não sabe o que faz. E quando a gente se encontrar com Jesus, o que a gente vai fazer? Vamos contemplá-lo, adorá-lo. Mas se Ele, com seus olhos de fogo, olhar nos nossos olhos e perguntar: o que você quer que eu te faça? O que você falaria para Ele? Se o que nós formos pedir para Ele se limita a termos algo material,
O apóstolo Paulo ensina em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que o homem que possui essa expectativa apenas naquilo que esse mundo pode oferecer, ele é um dos homens mais miseráveis da face da terra. A agenda de Jesus é a agenda da eternidade. Estamos aqui, somos peregrinos nesse mundo, mas a nossa agenda, ela é eterna. O dia que nós entendermos que em Cristo Jesus nós temos garantido toda a provisão que necessitamos para o cumprimento de propósito, toda a proteção que precisamos para o cumprimento de propósito, toda a direção que precisamos para o cumprimento de propósito, você vai deixar de ser uma pessoa infeliz, porque vai ser retirado dos seus ombros um fardo que eu e você não damos conta de carregar. Pergunto de novo: você está feliz? Você consegue dar nome àquilo que está te incomodando? Se nós temos dificuldade de colocar em uma linha aquilo que nos incomoda e qual é o milagre que precisamos de Jesus, significa que nós estamos tão distraídos com o curso desse mundo e que nós precisamos parar aquilo que pode ser parado, precisamos entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e começar a buscar aquele que pode nos comunicar aquilo que precisamos ouvir. Ficamos gordinhos, às vezes questão de saúde, a gente quer perder peso, né? E a gente entra numa dieta. E às vezes a gente se ilude, né? Perde 100 gramas e acha que já foi uma grande evolução, né? Por quê? Porque o exercício que nós fazemos, ele é grande. Só que o exercício não é tão grande. Grande era o quê? A preguiça que a gente estava antes de começar a se exercitar. Aquela passividade que a gente estava antes de se exercitar. Então nos primeiros momentos, quando a gente começa de fato, em espírito e em verdade, caminhar com Cristo e desenvolver um relacionamento para que possamos conhecê-lo em espírito e em verdade, o pouco que fazemos achamos que é muito. Mas entenda bem, um grande foguete, quando ele precisa ir para a estratosfera e sair da órbita da Terra, a grande porcentagem do combustível que ele queima é na arrancada, é na subida. Depois que ele está fora do planeta, ele só orbita. Ele faz pouca força e já consegue flutuar. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Você começa gradativamente, pouco a pouco, e você vai desenvolvendo. E quanto mais você vai desenvolvendo esse relacionamento, você vai perdendo esses pensamentos que estão te impedindo de discernir quem você é, onde você deve estar e qual é a missão que você precisa cumprir. Grande fato, igreja, é que essas guerras que estão dentro de nós, elas são consequências de pensamentos, de culturas que não são da vontade de Deus para nós. Coloca aqui no quadro de novo e abre comigo aí em Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago lança uma pergunta importante, questionando essa ambiguidade. Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra. Tiago pergunta em capítulo 4, versículo 1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque o quê? Porque o quê, igreja? Por que, igreja? Porque não pedis. Diga comigo: porque eu não estou pedindo. Muitos de nós não oramos como deveríamos orar, porque nós não temos uma imagem clara, nós não temos uma visão daquilo que nós queremos em Deus. Se você não consegue visualizar com os olhos da fé aonde você quer chegar em Deus, qualquer coisa que te agrade ou te promova um pouco de conforto, vai te distrair e vai te roubar da agenda eterna. Qualquer um de nós que ainda não identificamos a nossa identidade e qual é o nosso propósito no corpo de Cristo, nós vamos aceitar qualquer caminho que nos for colocado diante de nós. Quem não sabe para onde está indo, aceita o quê? Qualquer direção. E principalmente a direção que lhe pareça mais confortável. Só que na maioria das vezes a direção mais confortável é onde possui as maiores armadilhas contra as nossas vidas. Aleluia! E última lição, voltando ao texto de Marcos 10:46 em diante. No último versículo,
Depois que Bartimeu foi curado, o que ele fez? Imediatamente ele recuperou a visão, imediatamente ele recuperou a capacidade de ver, de enxergar, de saber para onde deveria ir, saber aonde queria chegar. Porém, ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Sabe de quem que me lembro aqui? Me lembro de Pedro. A experiência da pesca maravilhosa, se eu não me engano, em Lucas capítulo 5. Pedro tinha tentado pescar a noite inteira e ele não tinha conseguido nada. E quando ele volta ali para a beira do mar, ele coloca o seu barquinho ali na beira, na areia, e Jesus vem, pede ele o barco emprestado, usa o barco dele de púlpito, prega, e a gente não sabe o que Jesus pregou ali, mas quando Jesus desceu, Jesus vira para Pedro e fala para ele: volta e lança sua rede novamente. Pedro poderia ter questionado, como muitos de nós fazemos, porque quando nós vivemos à beira do caminho, quando nós vivemos na marginalidade da vontade de Deus para nós, nós temos justificativa para tudo. Nós temos justificativa para preguiça espiritual, para falta de oração, por que não vem na igreja, por que não faz isso, por que não faz aquilo, para tudo. Por quê? Porque o estar onde nós estamos ainda é mais confortável do que o desconhecido. Só que Jesus, ele poderia ser desconhecido para Pedro ainda. Só que o que Jesus pregou enquanto ele estava usando o barco de Pedro, afetou o coração de Pedro. E aí Jesus ouviu de Pedro: olha, eu sendo pescador, tentei e não consegui, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe de uma coisa? Talvez muitos de nós empresários, quando nós voltássemos, pastor Ronaldo, com um barco cheio de peixe, obrigado chefe, top demais, viu gente? O segredo da prosperidade é emprestar a sua empresa para Jesus pregar nela. Vai lá, essa é a receita do bolo. Pedro até escreve um livro, como prosperar a sua empresa emprestando ela para Jesus. Só que quando Pedro volta, ele deixa o barco, ele deixa os peixes, e ele se lança diante de Jesus prostrado, reconhecendo quem ele era. O problema de Pedro não era a falta de peixe, o problema de Pedro é que ele não tinha destino na vida. O problema de muitos de nós empresários e trabalhadores, pais de família, porque nós estamos nos sentindo sobrecarregados, é porque a gente está fazendo, remando, e parece que essa vida nunca acaba. E os desafios, eles vão aumentando ano após ano. O filho cresce, o pé do filho cresce, o corpo do filho cresce, a boca do filho cresce, as despesas vão aumentando. Meu Deus do céu, isso nunca vai parar. Filho agora quer fazer faculdade, aí você se sente sufocado. Por que que nós homens nos sentimos sufocados? É porque nós não estamos reconhecendo que assim como nós somos pais e não deixamos faltar nada para os nossos filhos, nós temos um pai que está presente conosco todos os dias das nossas vidas. É disso que nós vamos falar na escola sacerdócio do homem, tá? Deixa eu vender o peixe um pouquinho, tá, pastor? Então, quando Pedro teve aquela experiência de saber que aquele que é autor da vida estava diante dele, deixando o barco, ele seguiu Jesus. E assim também agiu Bartimeu. Eu não estou dizendo que o certo é você largar tudo e seguir a Jesus. Eu estou dizendo que você precisa abrir mão de uma agenda que está te tornando infeliz, insatisfeito e te mantendo cego no curso desse mundo. Igreja do Senhor, nós temos uma missão. Mas para isso, nós devemos estar nos posicionando do jeito correto. Só que para se posicionar do jeito correto, você tem que saber quem é. Vou citar um exemplo. Para quem é cruzeirense que sabe, né? Fábio, o maior nome do atleta que jogou no Cruzeiro, né? Se eu não me engano, ele foi o que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Teve muitos títulos com o Cruzeiro. E por que que ele foi um bom profissional? Porque ele sabia qual era a posição dele, ele não poderia sair do gol. Mas lembra de uma trágica experiência que Fábio estava um tempo ruim na vida dele e ele estava de costa, negligenciando a posição dele? Se eu não me engano, acho que foi o Danilinho, né? Chutou uma bola para o gol e o goleiro estava de costa e a bola entrou. Aquilo foi, o Fábio como cristão, ele conta no testemunho dele, que aquilo era um tempo na vida dele que o céu estava desabando na cabeça dele. E aquilo foi bom para ele. E homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa noite, o que a gente aprende com isso? Uma pessoa mal posicionada, ela compromete a sua família, ela compromete a sua igreja, ela compromete até mesmo a sociedade. Martin Luther King só pôde promover
aquilo que foi o fim de uma segregação racial nos Estados Unidos, porque ele se posicionou. Mas pastor, ele perdeu a vida. Não, ele ganhou a vida, porque ele doou a vida por uma causa nobre. Ele se doou e ele ganhou a vida. E assim precisamos ser nós. Se você, como pai, como mãe, sabe que a nobreza está em doar para a vida dos nossos filhos, então você sabe que também é importante que a gente possa praticar esse princípio na nossa vida comum da igreja. Mas para isso, nós só vamos ter essa liberdade para que a gente possa ser igreja como de fato precisamos ser, se soubermos quem nós somos. E eu quero ler um último versículo para ilustrar isso. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. João 8, versículo 12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Diga comigo, luz da vida. Essa palavra trevas, no original aqui do texto em grego, fala de escuridão espiritual e de escuridão causada pela ausência de luz, escuridão espiritual e escuridão também moral. Escuridão moral, escuridão espiritual e escuridão material. Muitos de nós estamos infelizes porque nós não sabemos o que estamos fazendo da nossa vida. Talvez você olhe para você, 30 anos, 40 anos, 50 anos, você não tem a mínima noção do que você está fazendo com a sua vida. Permitimos que a cegueira espiritual nos pegasse, mas isso precisa acabar, e isso vai acabar. Tem fé para isso? Tem fé para isso?